5, nós vamos ler duas partes deste capítulo, versículo 21 a 24 e depois 35 a 43. Depois nós vamos naquela outra leitura, Efésios capítulo 2, e nós vamos ler só o versículo 1. Ok? Não sabe ler ainda, é só você prestar atenção que eu vou ler para vocês. Marcos capítulo 5, versículo 21. Presta atenção que eu vou fazer umas perguntas depois sobre a nossa leitura. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado do mar de Galileia, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais, dos líderes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, ela está morrendo, ela está muito doente. Rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora versículo 35, lá embaixo. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfades mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, os 3 discípulos. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. As pessoas ficaram com grande temor ao Senhor. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Agora nós vamos passar a página lá atrás, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Quem não achou, vai só prestar atenção. Escuta bem esse versículo para vocês pensarem o que tem a ver com a nossa leitura. Otávio, você pode deixar ela, não tem problema. Não. Vê se vocês conseguem entender o que este versículo tem a ver com a primeira leitura. E vos vivificou, deu vida. Vocês estão mortos em ofensas e pecados. Na aula eu vou explicar o que significa este versículo, o que tem a ver com a nossa aula de hoje. Na semana passada nós começamos uma nova série de lições, né? E nós aprendemos na semana passada sobre o Senhor Jesus e que Ele tem poder sobre a natureza. Levanta a mão se você quer responder. O que o Senhor Jesus fez para mostrar que Ele tem poder sobre a natureza? Pedro. Emma? Ele fez aquela tempestade. O que aconteceu com a tempestade? Ela parou? Ela parou por quê, Thomas? Porque Jesus mandou. Deus mandou, o Senhor Jesus mandou a tempestade parar e parou. Nós não conseguimos fazer isso, né? Falar para o vento parar e o vento para. Só o Senhor Deus pode fazer isso. O Senhor Jesus, que é o Criador de todas as coisas. Isso mostrou que Ele realmente é Deus, né? E hoje nós vamos aprender, Benjamin, senta direito, nós vamos aprender sobre mais uma coisa que o Senhor Jesus tem poder. Ele tem poder sobre a
a morte. O que nós lemos na nossa leitura de hoje? O que o Senhor Jesus fez? Thomas? Ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou da morte uma menina, quer dizer, a menina morreu e o Senhor Jesus trouxe ela de volta à vida. Isso nós vamos aprender hoje. Nós aprendemos na semana passada também que todos os milagres que o Senhor Jesus fez quando Ele estava aqui na terra nos ensinam sobre Ele e nos ensinam sobre como Ele pode também perdoar os nossos pecados e nos salvar da nossa culpa de pecado. E hoje nós vamos aprender mais sobre isso. Então, qual foi o milagre que nós temos hoje? Qual foi o milagre que o Senhor Jesus fez? Como já falou. Mais alguém ouviu? Heloísa? Mais alguém ouviu? Qual foi o milagre que o Senhor Jesus fez que nós acabamos de ler na Bíblia? Emma? Ele ressuscitou uma menina. Sim, Ele ressuscitou uma menina. Ela era filha de um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um homem muito importante naquele dia. Ele era um líder num lugar chamado sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga era onde as pessoas em Israel, os judeus, se reuniam para ouvir a palavra de Deus e orar juntos. Como se fosse Uma reunião de oração. hoje em dia uma igreja, né? Mas foi virado. Depois. Bom, agora, ele era um dos líderes, provavelmente ele era quem lia a palavra de Deus para as pessoas, né? Então ele era um homem muito importante. E este homem Jairo, ele já conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido ele falar muitas vezes. Provavelmente ele já tinha visto outros milagres que o Senhor Jesus fez, Olivia. E ele conheceu o Senhor Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus, deixa, por favor, não fica olhando para ela vai ficar aqui. Que o Senhor tem poder para fazer muitas coisas. Por isso, quando a filha dele ficou muito doente, ela tinha 12 anos e ela ficou muito doente. Já ele foi aonde? Talvez ele já foi a muitos médicos e ninguém conseguiu ajudar a menina. Onde ele foi então? Ele foi ao Senhor Jesus. Ele foi ao Senhor Jesus. E nós podemos aprender com isso duas coisas que nós vamos aprender hoje. Primeiro, nós podemos aprender como nós devemos ir ao Senhor Jesus. Segundo, nós podemos aprender sobre o Senhor Jesus, o que Ele pode fazer por nós também. O Senhor Jesus, já chegou até ao Senhor Jesus e o que Ele fez? Veja aí. Não imediatamente. O que Jairo fez? Eu pedi ao Senhor Jesus para ir à casa dele com ele, para curar a menina. E como foi que ele pediu? Com gratidão. De qualquer jeito? Não. Ele pediu educado. Educado, mas com muita pressa. Porque a filha dele estava quase morrendo. Era muito urgente, não é? Ele tinha uma grande necessidade. Ele tinha entendido isso muito bem. O Senhor Jesus foi com ele até a casa dele. No caminho, onde ele atrás, aconteceu alguma outra coisa que nós não lemos, que nós vamos aprender uma outra aula, tá? Mas quando o Senhor Jesus chegou perto da casa de Jairo, chegaram os servos de Jairo dizendo: a menina já morreu. Não precisa mais pedir a ajuda do Senhor Jesus, ela já morreu. Mas o Senhor Jesus disse: não, tenha fé, crê somente, Jairo. Lembra que eu sou o Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse mais uma coisa. Ele disse: ela dorme, mas ela está
estava dormindo ou ela estava morta? Dormindo. Ela estava morta. Por que o Senhor Jesus falou que ela estava dormindo? Porque para o Senhor Jesus, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, a morte é a da maneira fácil que nos acordamos do sono, o Senhor Jesus pode levantar alguém da morte. Para Ele isso não é difícil. Ele tem poder sobre a morte também. Então nós aprendemos sobre isso. Agora nós vamos aprender com Jairo. Como nós devemos ir ao Senhor Jesus? Nós lemos na Bíblia, agora sem perguntas, por favor. Nós lemos na Bíblia que nós somos também mortos. Mas nós não estamos vivos aqui? Como nós estamos mortos então? Nós estamos afundados no pecado. Isso quer dizer que a nossa alma, que Deus criou para adorar a Ele, não está funcionando. É como se estivesse morta a nossa alma. Nós não obedecemos a Deus. Muitas vezes nós esquecemos dele. E nós fazemos muitas coisas que Deus tinha falado para não fazer. Isso chama de pecado. Todos nós temos pecado contra Deus. E isso nos deixa culpados diante de Deus. E nós merecemos o quê? Quando nós desobedecemos a nossa mãe, nosso tio, nossa tia, o que nós merecemos? Castigo. Não é? É assim com Deus também. Vamos esperar as perguntas para depois da aula, tá? Nós merecemos o castigo de Deus. Qual é o castigo, a punição pelo pecado que nós merecemos? A morte. Será que alguém pode nos livrar dessa morte que nós merecemos? Será que alguém pode nos livrar dessa grande culpa que nós temos que deixar nossa alma morta diante de Deus? O Senhor Jesus. Então nós precisamos saber como nós podemos pedir a Ele o perdão dos nossos pecados. Igual a Jairo, ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor ajuda de maneira muito humilde. Como? Ele sabia que ele não merecia nada. Ele não disse, vem agora, eu sou uma pessoa importante, o Senhor tem que vir comigo agora, porque eu mereço. Não. A Bíblia fala que ele implorou ao Senhor, por favor, venha comigo, minha filha está doente, ela precisa do Senhor. Ele sabia que ele não merecia, ele entendia que ele também era um pecador, mas mesmo assim ele pediu humildemente por ajuda. Como nós sabemos que ele foi humilde, ele se ajoelhou diante do Senhor. Isso é uma postura para mostrar que ele não estava exigindo nada, que ele sabia que ele não era muito importante, que ele não merecia nada. Assim que nós devemos pedir ao Senhor por perdão. Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu tenho feito muitas coisas que não agradam a Ti. Eu sei que meu coração ama fazer o que não devemos fazer. Eu tenho uma grande culpa diante de Ti. Eu sou um pecador, uma pecadora. Eu não mereço a Sua ajuda. Mesmo assim, nós pedimos humildemente. Ele também veio em espírito de desesperado. Ele estava muito desesperado. Não tinha mais ninguém que podia ajudar ele. A filha dele estava morrendo. Quem pode ressuscitar uma pessoa morta? Nós não conseguimos. Nenhum homem consegue, só Deus, ele sabia disso. Ele estava com grande pressa para que o Senhor salvasse sua filha. E mais uma coisa, o que significa essa palavra? Persistente. Ele pediu e não desistiu. E mesmo quando outra pessoa chegou perto do Senhor Jesus para pedir ajuda, e tudo atrasou, ele não desistiu. Ele continuou crendo no Senhor Jesus, que ele podia curar e salvar a sua filha. Ele não desistiu. E assim que nós devemos pedir por perdão, por um novo coração que ama o Senhor. Não desistir. Às vezes, crianças, Luísa, deixa no chão, não. Deixa no chão e escuta, por favor. Às vezes,
quando nós oramos ao Senhor e nós pedimos por perdão porque nós entendemos que pecamos, Deus não responde imediatamente. Às vezes parece que Ele demora. Por quê? Porque Ele quer ver se nós realmente somos sinceros diante dEle. Se realmente nós desejamos com todo o nosso coração o perdão pelos nossos pecados. Por isso que às vezes parece que Ele não responde. Mas se nós orarmos ao Senhor igual Jairo, com todo o nosso coração, crendo somente no Senhor Jesus, Ele vai nos responder, porque Ele mesmo prometeu. E Ele mostra aqui que Ele tem poder para nos ressuscitar da morte do pecado. Eu falei que a gente podia aprender mais uma coisa. Nós vamos aprender mais uma coisa. Aí terminamos a nossa aula. Espera só um pouquinho. Tá bom? O que nós podemos aprender sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus? Bem, vamos ver o que Ele fez. Aquela menina. Quem era aquela menina? A Bíblia nem fala o nome dela, né? A Bíblia fala o nome dela? Não. Ela era apenas uma menina. Ninguém fora da família conhecia ela. Ela não era uma pessoa muito importante. E ela também era ainda só uma jovem. Ela tinha 12 anos. Por que o Senhor Jesus ia se importar com uma menina assim? Porque ela estava. Sim, exatamente. Para Ele não importa se nós somos pessoas importantes, se nós somos bem conhecidos. Para Ele isso não é importante. Ele nos mostra com isso que Ele ainda recebe os jovens, Ele ainda recebe crianças. Crianças também podem orar ao Senhor por perdão, por uma nova vida. Crianças também podem crer no Senhor Jesus para a salvação. Isso que nós aprendemos. Segunda coisa, a menina, quando o Senhor Jesus chegou na casa dela, ela já estava morta. Ela tinha morrido. Ela já tinha morrido. O que nós podemos aprender com isso que eu já falei? Como nós somos parecidos com ela? Estava morta. A nossa alma está como se fosse morta diante de Deus, sem conhecer a Deus, sem agradar a Ele, sem querer conhecer a Ele. Muitas vezes nós preferimos o nosso pecado, fazer coisas erradas. Então, é como se estivéssemos mortos em pecados. Mas também tinha outras pessoas que nós lemos na nossa leitura, quando o Senhor Jesus Cristo chegou na casa dela e Ele falou que ela estava dormindo. As pessoas riram do Senhor Jesus e falaram: que ridículo que Ele está falando. Eles riram do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não é? O que nós podemos aprender com isso? Bem, quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós desejamos muito o perdão dos nossos pecados e sermos uma pessoa diferente, que não ama mais o pecado, pode ser que nossos amigos na escola, pessoas em nosso volta, pode ser que vão rir de nós também. Nossa, criança estranha, que quer crer no Senhor Jesus. Mas sabe, quando nós realmente entendemos que nós pecamos contra Deus e que nós queremos ser livres dessa culpa, que nós desejamos muito receber o perdão de Deus, nós não nos importamos mais com o que as pessoas falam em nossa volta. Não importa se as pessoas ficam rindo de nós. O que é mais importante é ter paz com Deus e um novo coração, né? O Senhor Jesus não se importou com as pessoas que estavam rindo dele. O que o Senhor Jesus fez? Ele entrou no quarto dela e Ele deu vida a ela. Ele simplesmente disse: menina, levante. E ela se levantou. Ela ouviu a voz do Senhor Jesus, mesmo estando morta. Ela se levantou. Deus deu de volta a vida para ela. Quando nós pedimos sinceramente, com todo o nosso coração, perdão pelos nossos pecados, é como se nós estivéssemos ouvindo, Pedro, a voz de Deus, pela palavra, a Bíblia,
pelas lições que vocês aprendem, nós podemos ouvir a voz de Deus, chamando-nos à vida. Ele disse que Ele pode nos dar vida quando nos confiamos nele. Ele nos oferece a vida eterna. Ele falou na Bíblia: vinde a mim, todos que estáis cansados com seus pecados e sua culpa, e eu te darei descanso, paz, vida eterna, perdão. Ele prometeu. Como já vimos, ele confiou no Senhor Jesus. E nós aprendemos com ele como nós também podemos e devemos confiar no Senhor Jesus para o perdão dos nossos pecados. Crianças, isso é o mais importante de todas as coisas na nossa vida. Amém? A coisa mais importante não é o passeio, não é quem vai ganhar a competição, não são os pontos que você pode ganhar no final da aula. O que é mais importante é que Deus perdoa os seus pecados, que você pode receber paz com Deus e não ser mais inimigo de Deus, que você recebe a vida eterna, que você não vai precisar pagar o preço da sua culpa, do seu pecado. Isso que é o mais importante. E o que nós vimos quando a menina ressuscitou, ela estava bem diferente de antes, né? Ela estava morta, uma pessoa morta não fala, não come, não vê, não mexe. Quando ela recebeu vida, ela se levantou, sentou e os pais dela deram de comer a ela. Bem diferente. Quando uma pessoa, uma criança, pede por perdão dos seus pecados, ela ou ele vai ser uma pessoa completamente diferente. Ela vai amar o Senhor, amar a Bíblia, ela vai querer obedecer o que a Bíblia nos fala, ela vai amar as pessoas que amam o Senhor, ela vai querer sempre ouvir a palavra de Deus, ela vai querer falar para outras pessoas sobre o Senhor também. Igual quando uma pessoa recebe vida, bem diferente. E assim nós podemos saber se nós também já recebemos a vida que o Senhor Jesus pode dar. Eu vou ler um versículo para terminar a nossa aula. Palavra do Senhor Jesus, que Ele mesmo falou quando tinha uma outra pessoa morta que Ele ressuscitou, Lázaro. Vocês se lembram? Agora Ele falou essas palavras. Eu sou, escuta bem as palavras do Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isso? Você já creu isso? Você já creu no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados? Ele pode dar para você também, para crianças. Isso é maravilhoso. O Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou essa menina, Ele já estava pensando em nós também. Que Ele queria que nós aprendêssemos que nós também precisamos da vida, perdão, que Ele pode dar.